Olá, meu nome é Humberto Magalhães, seja muito bem-vindo a este canal denominado de Momentos de Reflexão. Hoje, conforme anunciamos na postagem anterior, vamos abordar o tema reencarnação. Mas, primeiro, vamos à vinheta deste canal, que dá o tom de sua natureza e de seus propósitos. Bem, objetivamente, o que significa reencarnação? Esta simples palavra, tão discutida, que é aceita por uns, é colocada em dúvida por outros e não admitida por alguns segmentos religiosos. Reencarnação, na verdade, nada é mais do que a aplicação da justiça de Deus, que possibilita a volta do espírito às experiências físicas materiais, tantas vezes sejam necessárias para progredir até atingir a perfeição espiritual. Conforme disse Jesus, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E quando ele disse isso, não foi a título de uma mera sugestão ou recomendação. Não. Ele categoricamente nos alertou para a nossa destinação futura, por vontade de Deus, que devemos mirar isso como o nosso objetivo maior. A reencarnação trata-se, portanto, de uma lei divina, apesar de que alguns segmentos religiosos pregam o céu ou o inferno, ou seja, a felicidade eterna ou o fogo eterno, depois da morte do corpo físico. Isso como destino do espírito, conforme o comportamento que tem adotado enquanto viveu aqui neste mundo material. Porém, esse sofrimento eterno que é pregado por esses segmentos religiosos representa a negação total do infinito amor de Deus, que como Pai é absolutamente, infinitamente misericordioso, bondoso, amoroso, piedoso e compassivo, quer que todos os seus filhos se juntem a ele na eternidade. Fazendo-se uma comparação com os pais daqui, deste mundo, nenhum deles abandona seus filhos, por mais que sigam o caminho errado em suas vidas. Muito pelo contrário, Deus, que é infinitamente perfeito. Assim, a reencarnação é um instrumento divino para o aperfeiçoamento do espírito, para que em cada existência física ele se esforce para vencer suas imperfeições, vivenciando as provas que se lhe apresentam para vencê-las e ir se aprimorando para avançar na escala evolutiva da vida. Qualquer um de nós sabe perfeitamente que ainda somos muito imperfeitos. Ainda estamos muito longe a perder de vista da perfeição espiritual. Que essas imperfeições se revelam costumeiramente no dia a dia de nosso ser, sob diversas formas, como, por exemplo, através do ódio, da raiva, do ciúme, da ganância, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da luxúria, da libertinagem, do vício das drogas lícitas e também ilícitas, na desonestidade, no adultério, na intolerância, na falta de indulgência, na falta de caridade, no cometimento de crimes diversos, na falta de fraternidade, de solidariedade, na falta de amor ao próximo, etc. Esses são só alguns exemplos de imperfeições no campo moral. Afora tantas outras no campo intelectual, que precisam ser vencidas para o homem se tornar virtuoso e merecer estar na presença de Deus. Por isto, se conclui
porque é absolutamente impossível o homem conseguir chegar à perfeição apenas com uma única existência. Na verdade, são necessárias múltiplas existências. A nossa condição evolutiva em que nos encontramos atualmente, do ponto de vista moral e intelectual, é fruto de um processo evolutivo pelo qual já vivemos no passado. Quem sabe em outros mundos mais atrasados até chegar a este. Até porque fomos todos criados por Deus muito simples para evoluirmos. Aliás, disse Jesus, na casa de meu Pai existem muitas moradas. E a casa do Pai a que ele se referiu é o universo. Claro, quando eu falei que a gente pode ter vindo de outros mundos mais atrasados, é porque estava no processo evolutivo. E Jesus confirma essa múltipla, essa imensidão de existências de outros mundos, de outras moradas em que o Espírito pode estar lá, se servindo como escola de aprendizagem. Atualmente, estamos neste mundo, tal como é chamado de provas e expiações. Aliás, abrindo-se um parêntese, provas e expiações será o tema de nossa próxima postagem. E desde já, convido você a assistir. Tema esse que nos ajudará a compreender, porque sofremos aqui, também sofremos no mundo espiritual, como consequência da lei de causa e efeito. Por outro lado, alguns questionadores religiosos dizem que a palavra reencarnação não consta na Bíblia. Sim, é verdade. Realmente ela não consta. Porque no passado ela era conhecida com o nome de renascimento. Esse termo, reencarnação, somente veio a surgir com o advento da doutrina espírita, nos anos 60, do século XIX. Porém, há milênios e antes da época de Jesus, séculos e séculos da época de Jesus, né, que o conceito de reencarnação já era conhecido com o nome de renascimento. A reencarnação, ou renascimento, como se queira chamar, portanto, não começou com o Espiritismo. Ela já era concebida por grandes personagens da história da humanidade, tais como Zoroastro, Platão, Pitágoras, Sócrates, Gandhi, Leonardo da Vinci, etc. No Velho Testamento, por exemplo, no livro de Malaquias, Deus diz que enviará o profeta Elias antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. E na época em que o profeta Malaquias foi portador dessa mensagem de Deus, Elias já tinha vivido aqui na terra e já tinha morrido há cerca de 4 séculos antes. E, portanto, como ele estava vindo de novo, amando de Deus, fica evidenciado que foi um processo de reencarnação. Já na passagem da transfiguração de Jesus, no alto do monte, apareceu o espírito Elias junto com o espírito Moisés, conversando com o Cristo. E logo em seguida, um dos seus discípulos que lá se encontrava, perguntou a Jesus: Mestre, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Ou seja, de primeiro que o próprio Jesus. E o mestre, então, respondeu que Elias já tinha vindo. Então, diante dessas palavras de Jesus, os discípulos, os seus discípulos entenderam que ele queria se referir a João Batista como reencarnação de Elias. Em outra passagem, também em Mateus, este mesmo assunto veio à tona, quando João Batista encontrava-se preso e, tendo escutado falar das maravilhas de Jesus, teria enviado dois de seus mensageiros para saber se Jesus era mesmo o Messias prometido.
Então os mensageiros de João foram até Jesus e lhe perguntaram: és tu aquele que havia de vir? Ou haveremos de esperar outro? E Jesus, então, em sua simplicidade, tendo acabado de fazer diversos milagres, disse aos mensageiros: contem a João as coisas que vocês viram e escutaram. E quando os mensageiros foram embora, se afastaram, Jesus aproveitou aquele momento e comentou com seus discípulos que João Batista era o Elias que havia de vir. Então, fica claro, ficou muito caracterizado nas palavras de Jesus que João Batista foi, de fato, a reencarnação de Elias. Em outra oportunidade, quando Jesus estava numa conversa descontraída com os seus discípulos, ele fez a seguinte pergunta: quem vocês acham quem eu sou? Então, uns responderam que ele era um dos antigos profetas, outros disseram que ele era Elias, e outros falaram que ele era o Jeremias, etc, etc. Ora, nessa passagem, então, fica muito caracterizada a ideia da reencarnação, que naquela época era muito difundida no seio do povo judeu. E, inclusive, constava no Talmud, que era uma coletânea dos ensinamentos judaicos antigos, além de suas tradições. O próprio Jesus Cristo disse a um fariseu chamado Nicodemos, que era um rabino e doutor da lei, ele disse o seguinte: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Em outra oportunidade, os discípulos de Jesus lhe questionaram a respeito de um cego de nascença. Enquanto foi numa passagem que o cego se aproximava de Jesus para pedir para ser curado. E então, enquanto ele estava se aproximando de Jesus, os discípulos perguntaram a ele: mestre, quem foi que pecou, o cego ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ora, como o cego era de nascença, ou seja, ele já tinha nascido cego, não poderia ter pecado ainda no ventre de sua mãe, lógico. Portanto, para ter pecado e ter nascido cego como castigo, necessariamente teria sido numa existência anterior. Logo, é importante pontuar também que, como Jesus conhecia a opinião daquele povo a respeito da reencarnação, e como seus próprios discípulos se posicionavam claramente a esse respeito, Jesus não poderia se omitir. Não poderia se omitir diante de uma crença tão aprofundada, tão difundida e tão importante na vida dessas pessoas. E se assim procedesse, ele estaria contribuindo para uma desinformação, se a reencarnação não fosse uma verdade. Ele nem tampouco poderia deixar passar um momento tão oportuno para desmistificar uma crença se ela fosse errônea. E tinha o dever de estabelecer a verdade sobre um assunto doutrinário dessa ordem, dessa grandeza na vida de seus seguidores e principalmente na vida de seus discípulos que o representavam. Até porque ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade. E então, Jesus não poderia ser omisso quanto a essa questão. Logo, o grau de sua responsabilidade em conduzir aquele povo pelo caminho da verdade não poderia deixá-lo se esquivar de tal esclarecimento tão importante do ponto de vista da autenticidade ou não de uma crença. Uma vez que ele também disse:
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é plausível conceber Jesus se omitindo ou fugindo de um assunto que necessitasse o devido esclarecimento. E assim, como ele não fez nenhuma correção a esse respeito, conclui-se que a reencarnação é de fato uma lei divina. A reencarnação ou o renascimento, como se queira chamar, tem uma finalidade que vem da necessidade de todos nós, espíritos encarnados, vivenciarmos provas, vencê-las e progredirmos para atingirmos a nossa perfeição espiritual. Jesus, em seus ensinamentos, nos chamou a atenção para esta obrigação que cada um de nós individualmente tem para com Deus. Na psiquiatria, por exemplo, vou citar alguns exemplos agora interessantes aqui, sobre pesquisas sobre a reencarnação, começando pelo Dr. Brian Weiss, um famoso especialista americano nessa especialidade e autor do livro Muitos Mestres, revela a reencarnação como uma verdade absoluta, inconteste. A famosa psicóloga americana, doutora Helen Wambach, autora da obra Recordando Vidas Passadas, teve como base um estudo de cerca de 1000 casos de vidas passadas para comprovar a teoria da reencarnação. Afora essas citações, eu poderia passar aqui falando muitas outras, porque existem dezenas de personalidades que poderiam também ser citadas, como estudiosos, cientistas e especialistas na área da TVP, Teoria de Vidas Passadas, que expressam com propriedade a convicção sobre a pluralidade das existências, o que nos dá a certeza de que o passado e o presente são solidários com o futuro. Ora, Deus é infinitamente justo. Sendo assim, ele não poderia tratar seus filhos com distinção, agraciando uns em detrimento de outros, o que não seria uma justiça absoluta, infinita. Logo, como de fato Deus é soberanamente justo, e se o espírito tivesse apenas uma única existência, como explicar o nascimento de pessoas tão belas e outras deformadas? Como explicar a condição de pessoas tão ricas, milionárias e outras tão miseráveis, vivendo abaixo da linha de pobreza? Por que nascem pessoas aleijadas, sem braço, pernas, cegas, psicopatas e outras perfeitas? Por que nascem chifópagos e siameses? Entretanto, como Deus é soberanamente justo, tais situações somente se explicam pela lei de reencarnação, aplicada conjuntamente com outra lei divina, a de causa e efeito, quando o espírito sofre as consequências de seus atos nas sequências de suas existências. É a lei de reencarnação que dá oportunidade ao espírito, através das existências sucessivas, a condição evolutiva. Cada um evolui no seu tempo. Uns avançam mais rápidos, outros mais lentos. Mas todos, sem distinção, estão destinados à perfeição pelos seus próprios méritos, esforços. Não é? Momento esse de reencontro com Deus. Assim, não se deve temer o sofrimento e o fogo eterno ao pé da letra, senão como um ensinamento alegórico, mas que, infelizmente, ainda continua sendo pregado por certos segmentos religiosos que, através do culto à fé cega, ao invés da fé raciocinada, defendem esse princípio em submissão aos dogmas de suas doutrinas religiosas. Bem, se você gostou do que ouviu, por favor, dê um like, clicando nessa mãozinha aí embaixo, que está com o dedo polegar levantado
apontando para cima. E também inscreva-se neste canal, clicando no botão inscrever-se, que está logo aí abaixo. Ative também o sininho para receber notificações sobre novas postagens. Isso, com certeza, nos motivará a produzir muitas e muitas outras abordagens para nossas reflexões. Obrigado a você, que a paz de Jesus Cristo esteja em nós e que Deus nos abençoe.